Atos 23. Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse: Meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias: Hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram: Você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Paulo respondeu: Meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote. Pois as Escrituras Sagradas dizem, não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto: Meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir, e o conselho se dividiu. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos. Mas os fariseus creem nessas coisas. E assim a gritaria aumentou ainda mais. Então alguns mestres da lei que pertenciam ao partido dos fariseus se levantaram e protestaram. Eles disseram: Não vemos nenhum mal neste homem. Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles e o levar de volta para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: Tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Os homens que combinaram fazer isso eram mais de 40. Eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes do povo e disseram: Nós fizemos o seguinte juramento: que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa enquanto não matarmos Paulo. Agora vocês e o Conselho Superior mandem pedir ao comandante que traga Paulo aqui. Digam que estão querendo examinar melhor o caso dele. Então, antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano. Ele entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então Paulo chamou um dos oficiais e disse: Leve este moço ao comandante. Ele tem uma coisa para contar a ele. O oficial levou o moço ao comandante e disse: Aquele preso que se chama Paulo mandou me chamar e pediu que eu trouxesse este moço porque ele tem uma informação para o senhor. O comandante pegou o moço pela mão, levou-o para um lado e perguntou: O que é que você tem para me contar? Ele respondeu: Alguns judeus combinaram pedir ao senhor que leve Paulo amanhã ao Conselho Superior, com a desculpa de quererem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso, pois mais de 40 deles vão ficar escondidos esperando Paulo para o matar. Todos eles fizeram este juramento: que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa antes de termos matado Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas saber o que o senhor vai resolver. Então o comandante respondeu: Não diga a ninguém que você me contou isso. E mandou que o moço fosse embora. Então o comandante chamou 2 oficiais e disse: Arranjem 200 soldados e mais 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança para o governador Félix. Depois o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte: Excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram.
Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Eu queria saber por que o estavam acusando, e por isso resolvi levá-lo diante do Conselho Superior dos Judeus. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao Senhor. E disse para aqueles judeus que fizessem as acusações na sua presença. Saúde, Cláudio Lísias. Então os soldados cumpriram as ordens. Pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade de Antipátride. No dia seguinte, os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que era da região da Cilícia, disse: Quando seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem para dizer. Em seguida, mandou que ele ficasse preso no palácio do governador.